Há uma frase de Francisco de Sales que a tradição preservou com o cuidado que se reserva às coisas que dizem tudo em pouco: uma onça de mel atrai mais moscas do que um barril de vinagre. É uma frase tão simples que parece quase banal. E é precisamente nessa aparente banalidade que reside o seu abismo. Porque o que Francisco de Sales estava dizendo, e ao camponês saboiano que a ouvia, ao teólogo que a lia, ao confessor que a aplicava, se não era um conselho de retórica. Era uma afirmação ontológica. Uma declaração sobre a estrutura profunda da realidade e sobre o modo como o amor age no mundo. O barril de vinagre é a lógica do poder. A lógica que dominou as guerras de religião do século XVI, e os protestantes contra os católicos, Calvino contra Roma, o Edito de Nantes como armistício provisório entre forças que continuavam a se odiar. A lógica que produziu a Noite de São Bartolomeu, em que católicos franceses massacraram huguenotes por milhares numa única noite de agosto de 1572. A lógica que havia tornado a religião, para uma geração inteira de europeus, sinônimo de violência. A onça de mel é outra coisa. É a lógica do amor, que não argumenta mais atrai, que não vence mais transforma, que não prova sua superioridade mas simplesmente a demonstra sendo o que é. Francisco de Sales havia descoberto isso no Chablais. E quando voltou do Chablais, em 1598, e foi nomeado bispo de Genebra em 1602, na sede episcopal que havia se tornado o coração do calvinismo europeu, uma ironia que a história não poderia ter inventado de propósito. Ele começou a sistematizar o que havia aprendido nas aldeias da montanha numa obra que mudaria a espiritualidade católica para sempre. A introdução à vida devota foi publicada em 1609. Para compreender o que esta data significa, é necessário situar o livro no seu contexto histórico com precisão. Em 1609, a vida espiritual cristã era, no imaginário comum, propriedade exclusiva dos religiosos, e os monges, as freiras, os padres. A santidade era um projeto para quem havia abandonado o mundo, o mosteiro, o convento. A clausura eram os espaços onde a alma podia crescer em direção a Deus. O leigo e o mercador, o advogado, o médico, a dona de casa, o soldado, e vivia numa espiritualidade de segunda classe, uma espiritualidade de mínimos, de obrigações cumpridas e pecados evitados, sem a pretensão de uma relação pessoal e intensa com o divino. Francisco de Sales destruiu esta concepção com a elegância de quem não precisa levantar a voz para dizer uma coisa que é simplesmente verdadeira. A introdução à vida devota é um manual de espiritualidade escrito para Filoteia, um nome grego que significa aquela que ama a Deus, que não vive num convento, que está casada, tem filhos, administra uma casa, frequenta a corte, lida com os conflitos da vida social, experimenta as tentações e as alegrias que a vida no mundo traz. E que pode, nesse estado de vida completamente ordinário, alcançar a santidade. Platão havia ensinado que o mundo visível é uma sombra do mundo inteligível, em que a realidade verdadeira é invisível, e que o filósofo é aquele que aprende a desprender-se das sombras para contemplar as formas eternas. A tradição monástica cristã havia absorvido esta intuição platônica e traduzido o desprezo pelo mundo sensível num programa ascético, Fuga Mundi, a fuga do mundo como condição da santidade. Francisco de Sales inverte esta lógica, e não com violência intelectual, mas com a mansidão que é a sua marca. Ele não nega Platão. Ele não rejeita a vida monástica. Ele simplesmente abre uma outra porta, baseado numa intuição teológica que a encarnação torna irrefutável. E se Deus entrou no mundo, o mundo não pode ser apenas o lugar da sombra e da fuga. O mundo é o lugar onde Deus se encontra, e na forma de uma criança nascida numa manjedoura, de um carpinteiro que trabalha com as mãos, de um condenado que morre numa cruz. A santidade no mundo, e a santidade encarnada no cotidiano, na profissão, nos relacionamentos, nas alegrias e nos sofrimentos ordinários, e não é uma santidade menor. É a santidade que a maior parte da humanidade está chamada a viver. E Francisco de Sales foi o primeiro a dizer isso com clareza e sistematicidade suficientes para produzir uma mudança cultural permanente.
Teilhard de Chardin, o jesuíta paleontólogo que no século XX tentaria unir a visão evolutiva do cosmos com a cristologia católica, e escreveu no seu Meio Divino uma das formulações mais poderosas desta mesma intuição: que o mundo, a matéria, o trabalho humano, os relacionamentos, as alegrias e os sofrimentos da vida cotidiana não são obstáculos à divinização, e são os seus instrumentos. Que Deus se encontra não apesar das realidades mundanas, mas através delas. Que a santificação do mundo começa com a santificação no mundo. Francisco de Sales chegou a esta intuição 3 séculos antes de Teilhard. Sem a linguagem evolutiva, sem o quadro cosmológico da paleontologia, mas com a mesma certeza radical: o mundo é o teatro da graça, não o seu obstáculo. E então veio Joana de Chantal. Joana Francisca Frémaux de Chantal era uma viúva de 32 anos quando encontrou Francisco de Sales pela primeira vez, em 1604. Havia perdido o marido num acidente de caça, e uma morte brutal e súbita que havia deixado 4 filhos pequenos e uma dor que os anos não haviam conseguido cicatrizar. Era uma mulher de inteligência excepcional, de fé profunda, mas espiritualmente aprisionada, e num rigorismo penitencial que ela havia adotado por conselho de um confessor que havia transformado a sua dor em culpa, e a sua busca de Deus numa forma sutil de tortura. Francisco de Sales a libertou. Não com uma técnica psicológica, na psicologia como ciência ainda não existia, mas com o que poderia ser chamado, antecipando a linguagem do século XX, de uma terapia espiritual baseada no conhecimento profundo da pessoa. Jung veria em Francisco de Sales e Joana de Chantal o processo de individuação e a integração de sombras e dores para alcançar a totalidade. Francisco ajudou Joana a romper a persona do rigorismo, libertando sua alma para uma espiritualidade autêntica, além das máscaras construídas pelo sofrimento. E a encontrar o self mais profundo, em a pessoa que Deus havia criado, não a pessoa que o sofrimento e o confessor rigorista haviam deformado. O fruto deste encontro não foi apenas a cura espiritual de Joana. Foi a Ordem da Visitação, em a congregação religiosa que os dois fundaram juntos em 1610, concebida especificamente para mulheres que a saúde frágil ou as responsabilidades familiares impediam de entrar nas ordens religiosas de vida austera. Uma outra porta aberta. Uma outra forma de inclusão. A lógica da mansidão aplicada à vida institucional da Igreja. Mas há um aspecto de Francisco de Sales que a geografia convencional frequentemente suaviza demais, e que é necessário contemplar com honestidade, e ele sofreu. Não apenas o sofrimento físico da missão do Chablais, nas noites no frio, as ameaças, as portas fechadas, mas um sofrimento interior de uma intensidade que os seus biógrafos mais sérios documentam e que é absolutamente central para compreender de onde vinha sua mansidão. Francisco de Sales passou, na sua juventude em Paris, por uma crise espiritual de tal profundidade que os estudiosos modernos a descrevem como um episódio de depressão severa. A crise foi desencadeada pela doutrina da predestinação e a doutrina jansenizante que naquele momento começava a contaminar o catolicismo francês e que ensinava que a salvação era determinada por Deus antes de qualquer ação humana. E que portanto a maioria da humanidade estava predestinada à danação sem qualquer possibilidade de remédio. Diante desta doutrina, que a razão, sozinha, não conseguia refutar, e Francisco entrou num período de angústia que os seus relatos descrevem como o mais próximo que havia chegado do desespero. Se estava predestinado à danação, para que viver? Se o amor de Deus era seletivo e arbitrário, que sentido tinha a oração, a virtude, o esforço? A saída da crise foi um ato, e não de raciocínio, mas de amor. Francisco prostrou-se diante de uma imagem da Virgem Maria na igreja de Saint-Étienne-des-Grès em Paris, e rezou a oração conhecida como Memorário. E no momento em que rezou, e no ato de confiar, de soltar as mãos da necessidade de certeza, e a angústia desapareceu. Não porque o problema teológico houvesse sido resolvido, mas porque ele havia descoberto, pela experiência direta, que há uma dimensão da relação com Deus que precede e excede qualquer argumento teológico, e que essa dimensão se chama confiança.
O que Pascal formularia décadas depois com a sua distinção entre o Deus dos filósofos e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. O que Kierkegaard formularia no século XIX como o salto da fé, e o momento em que a razão chega ao seu limite e a fé começa não como negação da razão mas como seu cumprimento num registro diferente. Francisco havia vivido esse momento. E essa experiência, a experiência de ter tocado o fundo do desespero e encontrado lá, no fundo, não um vazio mas uma presença, e foi o alicerce de toda a sua teologia da mansidão. Porque só pode ser verdadeiramente manso quem conhece a profundidade do abismo. Só pode oferecer paz quem passou pela guerra interior. Só pode dizer, não tenhais medo, quem teve medo e descobriu que havia algo mais forte do que o medo. Francisco de Sales morreu em 28 de dezembro de 1622, com 55 anos. Havia viajado para Lyon acompanhar o séquito do rei Luís XIII, e adoeceu gravemente durante a viagem. Os seus últimos dias foram dedicados a receber os que vinham visitá-lo, dando audiência até o fim, ouvindo até o fim, presente até o fim com a qualidade de atenção que havia sido a marca de toda a sua vida. A última palavra que escreveu, e numa folha que lhe pediram que assinasse depois de já não ter forças para escrever mais, e foi a palavra humildade. Em 1665, foi declarado doutor da Igreja. Em 1923, Pio XI o proclamou padroeiro dos jornalistas e escritores. Mas o título que a tradição lhe deu antes de todos os outros é o mais preciso: o doutor da mansidão. O homem que descobriu, nos Alpes, numa árvore, no inverno, que a única força que a história não consegue deter é o amor que se recusa a deixar de ser amor, e mesmo quando tudo, absolutamente tudo, convida-o a ser outra coisa. Saboia, França, 1594. Havia neve nos Alpes. Não a neve turística das estâncias de esqui que o século XX construiria naquelas mesmas montanhas. A neve dura, cortante, indiferente dos Alpes reais do século XVI. A neve que mata os animais, fecha os passes, isola as aldeias por meses inteiros e torna a montanha não uma paisagem, mas um adversário. A neve que, naquele inverno de 1594, tornava a travessia dos Alpes saboianos uma empresa de risco real para qualquer viajante. Um jovem atravessou. Tinha 27 anos. Vinha de uma das famílias mais ilustres da Saboia, filho do senhor de Sales, herdeiro de um futuro que o mundo de então consideraria invejável, títulos, propriedades, uma carreira jurídica brilhante que já havia sido iniciada. Havia estudado em Paris e em Pádua, as duas maiores capitais intelectuais da Europa do seu tempo. Conhecia o direito, a filosofia, a teologia, com a profundidade de quem não estudou por obrigação, mas por fome genuína de compreender. E ele atravessou os Alpes com uma bolsa de couro, uma batina preta, e a missão de pregar o evangelho católico a populações que havia décadas haviam abandonado a fé de seus antepassados. O Chablat. O nome do território que Francisco de Sales foi evangelizar, uma região da Saboia ao sul do lago Léman, que no decurso das guerras religiosas do século XVI havia se convertido massivamente ao calvinismo de Genebra. 60.000 pessoas que haviam abandonado o catolicismo. 60.000 pessoas que não queriam ouvir um padre. 60.000 pessoas que, em muitos casos, haviam aprendido a odiar os representantes da Igreja de Roma com a profundidade que só os conflitos religiosos conseguem produzir. E ele foi. Aqui é onde a filosofia precisa entrar.
não como ornamento cultural, não como citação erudita, mas como o único instrumento intelectual capaz de descrever adequadamente o que Francisco de Sales estava fazendo quando atravessou aqueles Alpes. Platão, no Fédon, coloca na boca de Sócrates uma afirmação que atravessa 25 séculos de história do pensamento sem perder nada de sua força, que a filosofia é uma preparação para a morte, uma aprendizagem do desprendimento, do soltar as mãos daquilo que o mundo oferece como substituto para o que realmente importa. O filósofo, para Platão, é aquele que aprendeu a não depender das coisas externas para ser quem é. Títulos, propriedades, reputação, segurança física. Francisco de Sales havia lido Platão, havia lido Agostinho, que havia transformado o neoplatonismo numa teologia da graça, descrevendo o coração humano como a realidade mais inquieta do universo, sempre em busca de um repouso que só o infinito pode oferecer. Havia lido Tomás de Aquino, que havia sistematizado com a precisão do lógico mais rigoroso que a escolástica produziu, a doutrina das virtudes como hábitos, disposições estáveis que o exercício repetido imprime na estrutura profunda da alma, tornando o bem não apenas possível, mas natural, espontâneo, fluente. E havia chegado a uma conclusão que a filosofia moderna, que naquele mesmo século estava dando os seus primeiros passos, através de Descartes, Bacon, Hobbes, ainda não havia processado. Que a virtude não é uma abstração, que a mansidão não é uma teoria, que o amor não é um conceito. São atos, são escolhas, são a repetição de gestos concretos, físicos, custosos, como atravessar os Alpes no inverno com uma batina surrada, para pregar a pessoas que não querem ouvi-lo. Os primeiros meses no Chablais foram uma humilhação sistemática. Os habitantes das aldeias fechavam as portas quando Francisco chegava. Recusavam-se a ouvi-lo pregar. Alguns o ameaçavam abertamente. Em pelo menos um episódio documentado, um grupo de homens o seguiu à noite com intenção claramente hostil, e Francisco passou a noite numa árvore. Literalmente, subiu numa árvore e dormiu nas suas ramagens, no frio alpino, porque a alternativa era pior. E ele continuou. Esta persistência, este não desistir diante da recusa, do desprezo, da hostilidade física, não era o produto de uma teimosia irrefletida. Era a consequência de uma compreensão teológica e filosófica profunda sobre a natureza do amor e sobre a natureza do tempo. Jacob Böhme, o sapateiro místico alemão que neste mesmo final do século XVI estava elaborando, nas suas obras enigmáticas e poderosas, uma das mais audaciosas tentativas de compreender a natureza de Deus que o pensamento ocidental produziu. Havia escrito que o amor é a única força no universo que não pode ser forçada. Que Deus, sendo amor, não pode coagir, porque a coação seria a negação do próprio amor que Deus é. Que a criação inteira é o teatro de um amor que espera, que persiste, que não desiste, mas que respeita absolutamente a liberdade da criatura que ama. Francisco de Sales chegara à mesma conclusão por um caminho diferente. O caminho da teologia sacramental católica, da meditação ignaciana que havia aprendido nos seus anos de formação, da leitura atenta de João da Cruz e Teresa de Ávila. Mas a conclusão era a mesma. Não há atalho para o amor. Não há violência que produza a fé. Não há argumento que substitua a presença. E então ele inventou o panfleto. Não conseguindo pregar às pessoas que fechavam as portas, Francisco de Sales começou a escrever. Pequenas folhas manuscritas, depois reproduzidas por um primitivo processo de impressão artesanal, que deslizava por baixo das portas, deixava nas janelas, pendurava nos postes das aldeias.
Textos breves, claros, sem jargão teológico. Escritos na linguagem que um camponês saboiano do século XVI compreendia, e na qual reconhecia algo familiar. Os historiadores da comunicação chamam Francisco de Sales de precursor do jornalismo católico. E ele é de fato o padroeiro dos jornalistas. Mas o que ele inventou era algo mais fundamental do que um gênero comunicativo. Era a compreensão de que a verdade religiosa, para chegar às almas, precisa descer ao nível da linguagem dessas almas. Não para simplificar-se, mas para encarnar-se. Para tornar-se carne na língua do leitor, como o Verbo se fez carne na humanidade de Cristo. A intuição de Francisco de Sales antecipa, por 3 séculos, o que o teólogo jesuíta Karl Rahner formulará no século XX, como o princípio da teologia em vernáculo. A necessidade de que a mensagem cristã encontre o idioma existencial de cada época e de cada cultura, sem perder a sua identidade essencial. Não é relativismo, é encarnação. A verdade que se adapta à linguagem, sem se adaptar ao conteúdo. Os panfletos foram lidos. As portas começaram a abrir. 3 anos e meio depois do início da missão do Chablais, Francisco de Sales havia convertido 72 mil pessoas ao catolicismo. 72 mil, em 3 anos e meio. Sem violência, sem pressão política, sem o apoio do poder civil que as guerras de religião haviam tornado o instrumento habitual das conversões forçadas. Pela palavra, pela presença, pela mansidão. Emanuel Swedenborg, o cientista e místico sueco do século XVIII, que elaborou uma das mais complexas e fascinantes cartografias do mundo espiritual que a tradição ocidental produziu, ensinava que a lei fundamental dos mundos espirituais é a correspondência. Cada realidade interior tem uma correspondência exterior. Cada virtude da alma tem uma expressão visível no mundo dos fenômenos. A mansidão de Francisco de Sales correspondia, no mundo visível, a uma forma de presença que os camponeses calvinistas do Chablais não haviam encontrado antes. Alguém que vinha não para vencê-los, mas para amá-los. Não para provar que estavam errados, mas para mostrar-lhes algo belo. E a beleza, como Hans Urs von Balthasar demonstraria no século XX, na sua monumental estética teológica, é a via de acesso ao sagrado que a razão pura não consegue bloquear, porque a beleza não argumenta, não prova, não demonstra. A beleza simplesmente aparece, e na sua aparição abre uma ferida no coração, que nenhum ceticismo filosófico consegue suturar completamente. Francisco de Sales era belo, não no sentido físico, embora os retratos sugiram um homem de aparência distinta. Era belo no sentido que von Balthasar descreveu, uma alma cuja forma interior havia sido tão bem integrada que irradiava uma coerência que as pessoas percebiam como presença. Não conseguiam explicar o que sentiam perto dele, apenas diziam, repetidamente, nas testemunhas dos processos de canonização, que haviam se sentido vistos, completamente vistos, e ainda assim amados. Este é o paradoxo da mansidão como força. A força que não precisa provar que é forte, porque está além da necessidade de provar qualquer coisa. A força que não vence os adversários, mas os transforma. A força que Nietzsche chamaria de fraqueza, porque Nietzsche nunca a encontrou encarnada, apenas na abstração, onde era mais fácil de recusar. Francisco de Sales a encarnou, nos Alpes, no inverno, com uma batina surrada, numa árvore, e 72 mil pessoas abriram as suas portas.